Boa noite, amigos e amigas do Centro Espírita Tio Ormindo. É um prazer estar aqui com vocês para falarmos um pouco nessa noite de sábado sobre gratidão, generosidade, sobre o amor. Por que o amor importa? E esse é um desafio conceitual que quero trazer aqui, amparado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, e também na obra Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, e também, claro, obviamente, no Livro dos Espíritos, que é o nosso livro de referência para os estudos, para a aprendizagem. Um primeiro elemento que quero abordar aqui com os amigos e amigas do Tio Ormindo diz respeito ao fato de que somos espíritos imortais. O fato de sermos espíritos imortais, e esse ser um dos elementos centrais da codificação, porque Kardec vai nos dizer no Livro dos Médiuns que o centro do espiritismo não está na comunicação dos espíritos, mas sim no fato de que nós somos espíritos imortais. Isso abre para nós, descortina para nós, uma série de elementos de análise, de reflexão, que nos conduzem a uma percepção de nós mesmos como seres impermanentes no planeta. Ou seja, se nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência material, nós somos espíritos que já estamos em uma trajetória de aprendizagem, uma trajetória de evolução que antecede a presente existência e que será sucedida por outras existências mais. E aí vem um outro elemento que é a reencarnação. Quando a gente vai ver lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? Prova ou expiação. E mais à frente, nessa mesma questão, os espíritos vão dizer, cumprir a parte que te cabe na obra da criação. Então, nós somos co-criadores com o Pai nessa tarefa de aprendizagem, de transformação. E à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós também vamos contribuindo para o aperfeiçoamento do planeta. Diferentemente do que a gente aprendeu naquela música Trem-Bala, que diz, a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro. Negativo. Nós somos co-criadores com o Pai. E aí, por que o amor? Por que é tão importante falarmos de amor na nossa sociedade e falarmos de gratidão e falarmos de generosidade? Porque nós precisamos romper com o orgulho e com o egoísmo. Em recente congresso de sociologia, os professores estavam falando dessa dimensão não utilitarista das relações. Um modelo não utilitarista de convivência, não mercantilista, não consumista nas nossas relações sociais. Como romper com o orgulho e com o egoísmo? E trazer isso para uma dimensão da generosidade, não aquela generosidade carregada da culpa que tradicionalmente se fala, principalmente na religião católica, na religião protestante, mas sim uma generosidade baseada na nossa capacidade de darmos, na nossa capacidade de nos doarmos para as outras pessoas em sociedade. Então, é importante nós pararmos e pensarmos na gratidão como um elemento terapêutico no nosso processo evolutivo. Na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no versículo 18, no capítulo 5, né, dessa epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai nos dizer, em tudo dai graças. Ora, por que em tudo dai graças? Porque tudo é a vontade de Deus. Quando a gente pega essa mensagem de Paulo isoladamente, ela fica remoendo na nossa cabeça. Mas quando a gente junta nessa mensagem o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos dizer, bem-aventurados os aflitos, em um item vai dizer assim, causas atuais das aflições. As aflições da vida, elas são provocadas em 99% das vezes pelas nossas próprias escolhas, por aquilo que a gente fez ou por aquilo que a gente deixou de fazer. Se a gente deixou a preguiça nos dominar e não cumpriu aquelas tarefas necessárias que antecediam o dia de hoje, quando chegar o dia de hoje, a gente tiver que fazer as coisas, as tarefas não estão prontas. E a gente vai culpar a quem? A nós mesmos. Assim como os espíritos também vão dizer causas anteriores das aflições. Quando a gente fez tudo certo, transitou na direção certa, mas ainda assim deu tudo errado. Onde procurar a resposta? Nas encarnações passadas, onde nós escolhemos nessa nova encarnação
resgatar os nossos débitos, pagar, entre aspas, as nossas dívidas. Então, quando nós pensamos nessas correlações, nesse processo de aprendizagem, nós precisamos pensar que dar, receber, retribuir, ser grato à vida, seja diante do infortúnio, da má sorte, ou seja diante da fortuna, das boas realizações, compõe um processo nosso de aprendizagem do viver. Porque a proposta do Evangelho de Jesus não é uma proposta para o outro mundo. A proposta do Evangelho de Jesus é para essa vida, nessa encarnação. Então, nós precisamos pensar na generosidade, precisamos pensar na gratidão, como elementos que compõem essa nossa prática amorosa, esse amor que é um amor doação. Basicamente, na literatura, se fala em 3 tipos de amor. O amor filia, que é o amor familiar, aquele amor que a gente nutre nas nossas relações simbólicas com as pessoas queridas que estão próximas a nós. O amor eros, que está relacionado com o nosso amor, vamos chamar assim, sensual, com nossas relações amorosas de homens, de mulheres, as nossas relações afetivas em uma maneira geral. E o amor ágape, que é aquele amor que se desprende para toda a humanidade, que se desprende para toda a sociedade. E aí que se desprende para o nosso próximo. Mas é importante aqui a gente fazer a distinção entre próximo, no sentido de que não estamos nos referindo aqui ao próximo como aquela pessoa que está colada em nós, um familiar, um amigo ou um inimigo que está ali interferindo na nossa rotina no dia a dia. Nem estamos falando naquela pessoa muito distante, que está do outro lado do planeta, que a gente não sabe nem quem é, nem quem existe. Não, nós estamos falando desse próximo como sendo a coletividade na qual nós estamos inseridos. Essa doação, essa generosidade do estar presente de forma não egoísta, nas vidas das outras pessoas. É uma presença simbólica que faz de nós instrumentos de paz e de amor. Então, o amor importa na dimensão de que, como vai nos dizer o espírito de Lázaro no Evangelho, no capítulo que já citei, no capítulo 11, ele vai nos dizer: no começo nós somos instintos, depois nós somos sensações, depois nós somos sentimentos. No ponto mais alto dos sentimentos surge o amor. Ora, o amor, portanto, ele é uma sequência da nossa trajetória evolutiva. E à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, que nós vamos nos desenvolvendo, a nossa capacidade amorosa vai aumentando. Nós vamos, então, rompendo com o egoísmo, rompendo com o orgulho, e vamos fugindo daquelas trocas simbólicas baseadas na culpa. Como são trocas simbólicas baseadas na culpa? Vocês podem me perguntar, e eu já respondo aqui diretamente para vocês. São aquelas trocas baseadas no medo do castigo divino. Aquelas trocas baseadas na que a gente acha que se fizer o bem, a gente vai receber alguma coisa. Aquelas trocas baseadas no que eu fiz uma coisa errada, então vou tentar fazer aqui alguma coisa certa para poder ver se alguém me ajuda. Não é dessa troca que a gente está falando. A gente está falando daquela gratidão que a gente tem pela vida de forma incondicional e da gratidão que nós temos por termos a oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta. E a generosidade na relação com as outras pessoas, mesmo com as pessoas mais difíceis que passam nos nossos caminhos. Às vezes, nós só nos lembramos de Deus quando as coisas estão difíceis. Quando a gente tropeça, quando a gente cai, quando a gente passa por dificuldade. Mas a gente precisa pensar em Deus também nos momentos bons, nos momentos de tranquilidade. E essa generosidade dessa relação com o divino é que os espíritos estão nos falando, que estão nos convocando. Porque é um processo, e aí Joana de Ângeles, na sua série psicológica, vai nos ajudar nesse raciocínio, porque nos tira daquela máscara de que alguém vai fazer algo por nós. Maria, Nossa Senhora, o anjo, o santo, os espíritos superiores. Não, somos nós que somos responsáveis. Veja, vai tornando ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. Meus problemas no passado. Causas atuais das aflições. Minhas más escolhas do presente. Então, quem escolheu? Eu. Hoje ou no passado.
A quem compete a tarefa de desconstruir essas coisas equivocadas? A mim, no presente. Esse é o desafio dessa generosidade com a vida, dessa gratidão na existência, como um elemento terapêutico, como um elemento de libertação. Porque se lá na carta aos Tessalonicenses, Paulo nos diz em tudo dai graças, nós precisamos perceber que se é um mundo de provas e expiações no qual nós estamos inseridos, esse mundo tem coisas boas e coisas ruins, e ambas compõem a nossa existência. Então, o desafio é nós sermos capazes de romper com as tradições do passado, perceber as possibilidades que temos para o futuro, e nesse processo nós buscarmos o sentido da vida. Darmos sentido à nossa vida na direção de percebermos o quanto nós precisamos construir esse mundo novo que nós almejamos. A gratidão e a generosidade são elementos que vão nos permitir dar esse salto de qualidade na nossa construção, na nossa transformação. E é essa aprendizagem que vai gerar dentro de nós a possibilidade de romper com essa neurose coletiva da nossa sociedade. A aceleração tecnológica, o acesso a esses elementos de telefonia, de internet, etc., etc., ele mudou a nossa forma de nos relacionarmos. Ele acelerou a nossa rotina. Mas, ao mesmo tempo, também tornou-se um elemento de estresse. Tornou-se um elemento de complicação. Eu digo a vocês, quando começou essas coisas de live, de internet, de gravação de palestra, quando eu terminava de gravar uma palestra, quando terminava uma live, eu estava exaurido. Parecia que eu tinha corrido uma maratona de 40 e tantos quilômetros. Por quê? Porque nosso cérebro, nossa mente não está acostumado com esse tipo, não estava acostumado com esse tipo de procedimento. Agora não, agora já estou mais tranquilo. Quando termina a live, eu fico um pouco cansado e tal. Mas assim, é uma mudança para nós, principalmente os que já estão assim como eu, com um cabelinho um pouco mais branco. Aprender a lidar com essas novas tecnologias é um desafio. E é um desafio porque houve uma mudança nas formas como nós ensinamos e aprendemos. No passado, a gente aprendia com nossos avós. Hoje, nós estamos aprendendo com nossos filhos, principalmente no que diz respeito às tecnologias. Mas tem um detalhe, ninguém ensinou para eles, eles aprenderam sozinhos. Aprenderam com a própria tecnologia. Esse é um dos desafios que a tecnologia nos traz. Ela mesmo carrega as ferramentas desse processo de autoaprendizagem. Isso precisa mexer com nossos valores, mexer com nossos sentidos, porque nós temos uma tradição que pesa sobre nossos ombros, de um passado. Nossas famílias, de uma maneira geral, e é assim que precisa ser, elas são conservadoras, conservadoras das tradições, conservadoras dos costumes, conservadoras dos métodos, mas o mundo vai mudando, e há uma tensão permanente entre a geração antiga e a nova. E essa tensão, ela precisa ser portadora de luz, porque a física já nos ensinou que todo processo de atrito gera calor e pode ou não gerar luz. Muitas vezes em nossas relações interpessoais, nós temos gerado muito calor de debate, mas pouca luz de transformação de vidas, inclusive das nossas. A proposta que trago nessa noite para os irmãos do tio Ormindo e os demais internautas que estão nos acompanhando, é nós sermos capazes de perceber que temos que lutar contra o orgulho, contra o egoísmo, contra esse consumo exacerbado da nossa sociedade, onde as pessoas querem ter cada vez mais e preocupam-se menos com os outros. Mas isso não pode ser só uma frase de efeito, aquela coisa é melhor ser do que ter. Mas isso fica sem conteúdo. O conteúdo dessa frase é justamente a nossa capacidade de nos colocarmos de forma ativa na sociedade, de nos colocarmos de forma generosa diante da vida. E aí, quando eu falo de forma generosa, inclusive diante das dificuldades, sem esperar que um santo, um anjo, venha resolver nossos problemas. Não, somos nós que temos que resolvê-los. Mas temos que fazer isso com amorosidade. Temos que fazer isso com entrega, com doação, nesses campos de troca. E aí quero trazer para vocês aqui um pensador, um sociólogo chamado Marcel Mauss, onde ele vai escrever um livro chamado Ensaio sobre a Dádiva,
E nesse livro ele vai falar que o dar, o receber e o retribuir estão presentes nos povos ancestrais, estão presentes nas tribos primitivas. E quando nós trazemos essa temática para o momento atual, isso ele escreveu no final do século XIX, início do século XX, nós, ao trazermos essa temática para o tempo atual, nós pensamos que nós precisamos trazer essas relações não mercantis, não utilitaristas, para os nossos processos interpessoais, para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida em família. Nós precisamos pensar no desconsumo. Precisamos pensar na riqueza sem necessidade de acumulação, numa vida mais feliz, numa vida mais fraterna, numa vida mais saudável, numa vida menos egoísta. Mas isso só é possível se nós abrirmos os nossos corações para compreendermos que a gratidão e a generosidade têm uma função terapêutica nas nossas vidas. Ele nos faz bem. Amar faz bem. Essa é a proposta que nós precisamos incorporar. Não é o outro, sou eu. É como a gente já aprendeu na psicologia do perdão. Perdoar faz bem a quem perdoa. Não necessariamente àquele que foi perdoado, porque ele vai se haver com a lei divina, com a lei humana, nos seus processos de aprendizagem. Mas aquele que perdoou alivia seu coração. É assim com o ato de amorosidade. Nós precisamos nos colocar de forma amorosa diante da vida. Nesse processo de educação dos sentimentos, nesse processo de aquisição dessa maturidade psicológica que nos vai falar Joana de Ângeles, que nos vai falar o espírito de Lázaro. Porque se é instinto, sensação, sentimento e no ponto mais alto surge o amor, é um processo de maturação, é um processo de amadurecimento nosso. O espírito de Sansão vai dizer, nesse mesmo capítulo, foi preciso que passasse 100 anos para que pudéssemos falar dessas coisas. Será preciso que passem outros 100 para que nós possamos trazer novas informações, novas mensagens. Veja, somos uma sociedade de aprendizagem, somos eternos aprendizes, mas isso não é só uma metáfora. Isso precisa se desdobrar numa prática. Evidentemente que nem sempre nós vamos conseguir êxito. Às vezes nós vamos fraquejar, às vezes nós vamos ter dificuldades, às vezes nós vamos ter problemas, às vezes nós vamos falhar. Talvez a maioria das vezes, quando a gente tentar, a gente falhe. Mas é esse processo de idas e vindas sempre para frente. Avançou 3 metros, recuou 2, mantém o 1. Avançou mais 3 metros, recuou mais 2, mantém 1. E assim, de passo em passo, de metro em metro, nós vamos alcançando esse processo. E aí é importante salientar que essa discussão sobre o amor, ela não está presa apenas nos círculos religiosos. Mesmo na universidade, mesmo nos estudos de sociologia, de antropologia, já se vem discutindo e avançando e aprofundando essa discussão sobre o dom, a antropologia do dom, uma nova lógica de relações sociais, baseadas no respeito mútuo, no respeito às tradições, no respeito às identidades das pessoas, num respeito às tradições positivas, mas no rompimento com as tradições negativas. É esse jogo de aprendizagem entre conservar e transformar. Aqueles que são mais velhos querem conservar seus costumes, seus hábitos, suas tradições. Aqueles que são mais jovens querem romper com isso para construir os seus. É essa tensão transformacional presente em todas as gerações, presente em todas as épocas, que nós precisamos acolher nas nossas vidas sociais, que nós precisamos incluir nas nossas relações de troca. Precisamos colocar, como aquela oração que é em homenagem a São Francisco de Assis, quando ela diz, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Mas não é um dar, um receber e um retribuir utilitarista. É aquele dar, receber e retribuir ágape, no nível superior, onde dou porque posso, faço porque sou criação divina, sou manifestação na terra do divino. E ao ser essa manifestação na terra do divino, eu posso doar-me para o meu próximo, no meu crescimento, na minha transformação, na minha aprendizagem. Nessa mesma oração, a gente vê dizer assim, onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ou seja,
Onde houver coisas erradas acontecendo, que eu seja o portador das coisas certas. Não é uma relação de troca pura e simples, dualista, bom, mal, certo, errado, verdadeiro, falso. Não, é um processo. Há erro no mundo? Sim. Há pessoas que cometem equívocos? Sim. Todos nós, como vai dizer o Carl Gustav Jung, temos um lado sombra? Sim. Mas nós precisamos ser os portadores dessa luz transformadora do mundo e transformadora de nós mesmos. É esse processo de amorosidade profunda que vai se materializando numa aprendizagem coletiva. E a gratidão torna-se um sentido motivador da existência. Onde, ao perceber que o dom da vida, que o dom de estar aqui é uma dádiva de Deus, nós precisamos agradecer pelas pequenas coisas. Quantos de nós, há 40, 50 anos atrás, não tínhamos disponível metade das tecnologias que temos hoje? É preciso parar para agradecer. Às vezes a gente se deita para dormir e esquece que aquele colchão, aquela cama, a energia elétrica que está entrando em nossa casa, a água encanada nas nossas torneiras, tudo isso é fruto do trabalho de dezenas de pessoas. E a gente simplesmente coloca o copo, assim como eu vou fazer agora, bebe a água e esquece. Uma coisa muito comum, eu vou falar aqui, quem diz é a Louise Hay, em um de seus livros, ela diz assim: você já parou para pensar que o vaso sanitário que está na sua casa, a latrina que tem na sua casa, reis e rainhas não tinham? Que tinham que fazer suas necessidades fisiológicas no meio do mato, ou então aqueles mais velhos vão saber o que é o penico? Já pensaram nisso? Que tem um banheiro, que tem um chuveiro, que poder tomar um banho de chuveiro é uma dádiva? Porque a gente esquece de agradecer essas coisas. A gente só pensa na gratidão no sentido das coisas positivas que estão acontecendo em nossa vida. E a gratidão, ela precisa estar presente tanto quando a gente acerta, quanto quando a gente erra. No êxito a gente precisa agradecer, mas no fracasso também. Muitas vezes é no fracasso que a gente aprende mais. Os espíritos vão nos dizer que muitas vezes é preciso que o erro, que o mal, atinja limites insuportáveis para a gente dar valor ao bem. Porque nós somos assim, nós somos teimosos, difíceis. Nós somos difíceis, muito difíceis. Então, os espíritos estão nos dizendo o seguinte: preste atenção. No capítulo 17 do Evangelho, O Homem no Mundo, os Espíritos nos dizem, ao vos concitarmos a uma vida de oração, de meditação, ao vos concitarmos ao bem, não estamos querendo que fujais do mundo. Não, não, mil vezes não. Pelo contrário, queremos que vivam no mundo com os desafios que o mundo vos oferece. Então, diferentemente de outras religiões que nos propõem um distanciamento, um afastamento, uma vida de clausura, a doutrina espírita vem nos propor uma vida em sociedade, como Jesus. Jesus poderia ter ficado no templo, Jesus poderia ter ficado entre os doutores da lei, poderia talvez ter se tornado um senador, um profeta, mas não, Jesus foi para o meio do povo, foi para as prostitutas, foi para o meio dos ladrões, foi para o meio dos pobres, para o meio dos malfeitores. Ele diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Os sãos não precisam de médicos. Então Jesus vem se colocar numa posição de socorrista. E o socorrista vai para onde? O socorrista vai para onde as pessoas necessitam de socorro. Ao reencarnarmos nesse planeta, então eu pergunto a vocês, do tio Ormindo, vocês internautas que estão nos acompanhando, será que nós que reencarnamos espíritas na presente encarnação, ou nos tornamos espíritas ao longo desse processo, será que nós esquecemos isso? Será que nós esquecemos que somos os trabalhadores da última hora, aqueles a quem serão dadas as tarefas mais difíceis na obra da regeneração? Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nas bem-aventuranças que estão lá no Sermão da Montanha, quando no final Jesus diz assim: bem-aventurados aqueles que são perseguidos, maltratados, humilhados e ofendidos em meu nome? Já pararam para pensar nisso? É por isso que, ao vir falar com vocês aqui nessa noite de sábado
sobre generosidade, sobre gratidão, sobre amorosidade. Quero trazer um enfoque não místico, não mágico, não sobrenatural, como Kardec. Kardec diz: o sobrenatural não existe, o maravilhoso não existe. O maravilhoso e o sobrenatural são apenas o desconhecimento das leis que regem os fenômenos da natureza. Ora, se nós estamos falando das leis naturais, estamos falando da lei de destruição, estamos falando de mundo de provas e expiações, nós temos que entender que é inerente, faz parte da vida desse planeta as dificuldades. Chico Xavier orava e dizia assim: peço a Deus em minhas orações que eu tenha força para suportar dificuldades. Não peço para que as dificuldades sejam eliminadas, porque as dificuldades fazem parte da vida. Peço em minhas orações para ter forças para ser capaz de entender o papel que cumpre em minha vida, a dor que eu estou sentindo. Então, de uma certa forma, ele estava agradecendo a dor, estava agradecendo ao sofrimento por estarem presentes em sua vida. Porque eles eram professores, eles eram instrutores. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 82 e 83, quando vai falar da prece pelo obsidiado, para o obsidiado orar, num dos trechos, a orientação é: sei que essa obsessão é consequência das minhas falhas morais. Dá-me força para suportar e superar esses obstáculos. Então, a doutrina espírita tira de nós aquele chão artificial de que basta eu estender a mão para alguma força divina que essa força vem me socorrer na minha dificuldade. Nananina, não. Para eu sair da dificuldade em que me encontro, eu tenho que subir essa montanha escarpada dos meus vícios, dos meus defeitos, das minhas limitações. E agradecer a Deus por essas limitações, por esses vícios, por esses defeitos estarem na minha trajetória, estarem na minha caminhada, estarem no meu aprendizado. É um processo, portanto, onde nós vamos tomando consciência daquela passagem de Jesus, quando diz: o reino dos céus está dentro de vós. E vai nos falar da fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis essa montanha, sai daqui e vai para lá. Ora, quando nós vamos fechando todos esses elementos numa grande sinfonia de amor, de aprendizagem, nós vamos percebendo que a gratidão, a generosidade e a amorosidade são elementos terapêuticos no nosso processo evolutivo. E que se tornam elementos eficazes na medida em que nós vamos reconhecendo. Nós vamos reconhecendo que há uma neurose coletiva na nossa sociedade, que muitas pessoas perderam o sentido da vida, estão se deixando dominar pela depressão, pela tristeza, pela ansiedade, pela angústia. Mas nós também precisamos perceber que há muitas pessoas boas, há muitas pessoas generosas, e milhares de anônimos que estão por aí. Só que nós estamos deixando essas pessoas maléficas ou malévolas ou mal educadas, estamos deixando essas pessoas controlarem as nossas vidas. Como os espíritos nos dizem, os bons são tímidos e os maus são ousados. Nós precisamos pensar nisso, meus irmãos. Precisamos combater o bom combate, precisamos ter aquela saga do guerreiro pacífico, aquele que dominou a si mesmo para poder dominar o mundo. A guerra não vai acabar quando nós desarmarmos todas as pessoas. A guerra vai acabar quando nós desarmarmos os nossos corações e as nossas mentes. Enquanto existir no nosso coração, no nosso sentimento, uma intenção belicosa, uma intenção de briga, uma intenção de confusão, problemas existirão ao nosso redor. Quando nós nos colocarmos na posição de ser humano, humanidade, onde eu sou o mundo e o mundo está em mim, não é aquela visão meramente holística de pensar que o todo está na parte e a parte está no todo. É mais que isso. É uma compreensão ampla dos desígnios divinos e do nosso papel como co-criadores na Terra. Nós que já conhecemos a mensagem de Jesus, nós que já sabemos o poder transformador do amor, da compaixão, da misericórdia, do perdão, que já lemos a questão 886 do Livro dos Espíritos, que vai nos falar da caridade como preconizada por Jesus, benevolência, indulgência e perdão.
mas também aprendemos nas lições do Evangelho a afabilidade e a doçura nos caminhos da misericórdia. Não é simples e não é fácil. Eu mesmo sei na minha própria vivência o quanto às vezes sobe em mim aquele fogo, aquela coisa, aquele calor, aquela raiva contida, aquela ansiedade. Mas nós precisamos perceber que somos seres de aprendizagem, que muitas vezes nós estamos enxergando as coisas que nós queremos ver naquela que se chama racionalidade limitada, que nossa incapacidade de ver muito amplamente também é o limitador da nossa capacidade de intervenção no mundo. Por isso, quando os espíritos nos concitam e a benfeitora Joana nos fala na gratidão como uma terapêutica, nós estamos sendo convidados a desafiarmos a nossa natureza íntima na direção daquilo que nós podemos ser. Rompermos com o instinto, rompermos com as sensações na educação dos nossos sentimentos. Praticarmos a gratidão em contraponto ao egoísmo. Praticarmos esse amor ágape, esse amor desinteressado na nossa relação com o outro. E ao fazermos isso, desse nosso exemplo, contamina as outras pessoas e faz com que nós juntos sejamos essa força transformadora na sociedade. Jesus nos diz no Evangelho: aprendei de mim que sou manso e pacífico. Aquele que quiser me seguir, toma sua cruz. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Essa é a proposta. Colocarmos leveza nas nossas relações com as outras pessoas. Progressivamente, nem sempre é simples, nem sempre é fácil, porque se a proposta é o homem no mundo, o mundo é rude, o mundo é cruel, o mundo é difícil. O mundo é cheio de pequenas surpresas. As pessoas são cheias de pequenas coisas, de pequenas agressividades, que são como pequenas lâminas que vão nos ferindo. E nós temos que aprender a agradecer a presença dessas pessoas difíceis em nossas vidas. Não é simples, não é fácil. Muitas vezes a gente sobe, vem até aqui, você vai falar assim, não suporto mais. E aí vem Emílio Pial e diz assim, presta atenção no que você está falando, presta atenção no que você está escolhendo, porque sua vida é consequência também das suas escolhas. Evidentemente que a vida das escolhas das outras pessoas também interfere nas nossas. Mas o processo de autoconhecimento, o processo de autotransformação, passa por esse processo de percepção de nós mesmos, da nossa visão limitada da realidade. Eu não sei se todos sabem, mas aqueles que não sabem eu vou lembrar, a nossa visão é limitadíssima. Nós vemos apenas o espectro de luz que está em 400 nanômetros, uma dica de nada no espectro luminoso, de mais ou menos 380, 400 nanômetros até 700, 720, do infravermelho ao ultravioleta. Tudo que está abaixo do infravermelho, a gente não enxerga. Tudo que está acima do ultravioleta, a gente também não enxerga. O quanta coisa a gente não está vendo. Os infrassons, nós não conseguimos ouvir. Os ultrassons, nós não conseguimos ouvir. O quanto de sons na natureza nós não estamos ouvindo. Isso nos coloca numa posição de humildade diante da vida. Talvez as coisas mais reais e mais verdadeiras que você esteja vendo sejam uma mera ilusão. Talvez as coisas que você está ouvindo estejam totalmente distorcidas em relação à verdade verdadeira. Costumo brincar nas aulas do curso básico e dizer às pessoas: esse Emílio Pial que você está vendo aqui, você só está vendo porque a luz está projetada. Se apagar a luz, você não vai ver mais Emílio Pial. Quando a luz se apaga, Emílio Pial desaparece. Apagou, desapareceu. Apagou, desapareceu. E aí, o que é real e o que é artificial? Muitas vezes nós estamos nos deixando levar por mensagens artificiais, por fake news emocionais, por mentiras construídas como se fossem verdade, por tradições negativas que vão dominando o nosso contexto social e vão envolvendo as nossas tradições coletivas, a nossa cultura, a nossa trajetória, muitas vezes até mesmo nossos tempos religiosos. A proposta da gratidão, da generosidade, da amorosidade profunda
são uma proposta de rompimento com as ilusões do mundo, esse mundo utilitarista, consumista, onde é muito mais importante a marca do carro que você tem do que o esforço que você empreendeu para conquistá-lo. É muito mais importante a roupa do que você está vestindo do que o esforço que foi necessário para que você pudesse estar vestindo essa roupa no dia de hoje. A proposta que a gente traz aqui nessa noite de sábado é justamente a de nós sermos capazes de reconhecer a nossa limitação, o nosso pouco conhecimento, o quanto nós ainda estamos arranhando a casca do ovo do processo de aprendizagem, o quanto a gente ainda está distante daquele self, daquele eu profundo que nós poderemos alcançar e que alcançaremos um dia, porque ainda estamos crianças na nossa trajetória evolutiva. Os espíritos vão nos dizer que nós somos como crianças nesse processo de evolução, nesse processo de aprendizagem. Assim, nós precisamos perceber que ao sermos gratos, ao agradecermos, ao darmos graças pelas coisas boas e pelas coisas ruins que nos acontecem, nós estamos nos capacitando para dar novos saltos, para novos progressos. E à medida que nós colocamos a gratidão como um sentido motivador da existência, a generosidade em contraponto ao egoísmo e ao orgulho nas nossas relações sociais, e esse amor incondicional por todas as criaturas, até por aquelas que nos ferem, nós vamos percebendo que é assim que vamos construindo os caminhos da transformação. Eu vou dar o exemplo de 3 figuras que são conhecidas, porque elas personificam milhares de outras anônimas que estão por aí. O Francisco Bernardoni, que é o Francisco de Assis, que abandonou as roupas, abandonou o dinheiro, abandonou o poder, e juntamente com Frei Leão e seus condiscípulos, juntamente com Clara, que dizem os historiadores que era uma pessoa pela qual ele era apaixonado, abandonaram esses prazeres materiais e se entregaram à vida de doação, de amparo, de socorro aos que sofrem. Madre Teresa de Calcutá, que abandonou também suas vidas de possibilidades para se entregar ao atendimento dos que sofrem. Conta um de seus biógrafos que um jornalista muito importante estava acompanhando um dos atendimentos, disse a um dos convivas: por dinheiro nenhum eu faria isso que ela está fazendo. Ela estava cuidando de um doente, de um leproso. Ela, ao terminar o atendimento, virou-se para o jornalista e disse a ele: eu também não faço isso por dinheiro, faço isso por amor. E Irmã Dulce, que estava na feira pedindo, lá na feira de São Joaquim, em Salvador, pedindo alimentos para os seus carentes, e quando ela estendeu a mão, o feirante cuspiu na mão dela. Ela falou: esse é o meu, agora me dê os dos outros. Ou seja, é aquela capacidade que todos nós temos, que todos nós podemos desenvolver, de ajudar e de amparar, de socorrer. Não estou dizendo aqui que cada um de nós tem que se tornar uma dessas 3 figuras, desses 3 elementos luminares nas nossas vidas. Não. Estou dizendo apenas que a gente tem que seguir seus rastros. No poema Marchemos, de Castro Alves, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a certa altura ele diz assim: na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das noites mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. Ou seja, são luzes na noite escura das nossas existências, apontando o caminho a seguir, apontando o rumo para onde nós devemos direcionar as nossas vidas. E eu lembro aos amigos e amigas que somos espíritos, que transpiramos, nós não somos seres tridimensionais. Essas dimensões palpáveis que vocês estão vendo aqui pelo vídeo, se vocês pegarem seus próprios corpos nessa dimensão tridimensional, é uma mera ilusão. Nós estamos espraiando, nós transpiramos o que somos para além dos limites do corpo. Nós somos seres multidimensionais. Vários estudos científicos comprovam que nós estamos transitando na 4ª, na 5ª dimensão. Alguns de nós, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco e outros, têm uma aura que se estende a quase 9 metros ao redor de si, em todas as direções. Nós transpiramos essa energia que somos. Precisamos pensar nisso e perceber isso nas nossas relações com as outras pessoas.
Nós precisamos agradecer a honra de conhecer a mensagem de Jesus e essa mensagem ser transformadora de nossas vidas. Um mundo menos consumista, um mundo menos utilitarista, relações afetivas menos mercantilizadas. Me ame que eu te amo, me dê que eu te dou, cuide de mim que eu cuide de você. Cuide de mim hoje porque eu vou cuidar de você amanhã. Cuide de seus antepassados hoje porque um dia você vai precisar que alguém cuide de você no futuro. Não é isso que os Espíritos estão dizendo para nós. Os Espíritos estão dizendo para nós, assim como disse Jesus, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Só que o amor é uma aprendizagem. Ninguém nasceu pronto. Todos nós estamos em construção. Mas se nós colocamos gratidão pela vida, pelos dons, pelo certo, pelo bom, pelo errado, pelo perfeito, pelo mal feito, colocamos generosidade no contato para com todos, seja aqueles que nos agradam, sejam aqueles que nos ofendem. E colocamos o amor como um elemento de transformação progressivo. Ainda que a gente esteja preso muitas vezes no amor filia, muitas vezes no amor eros, que a gente tem que transitar para esse amor ágape, esse amor desprendimento, esse amor entrega nessa coletividade em que vivemos. Essa é a proposta dos espíritos. Os espíritos vão dizer que o espiritismo é o cristianismo redivivo do Cristo, que veio na voz dessas inteligências sem cérebro, dessas individualidades sem corpos, para nos ajudar nesse processo de transformação e de aprendizagem, sem dono, porque a mensagem é propagada em vários lugares, de maneiras diferentes, para ricos e para pobres. É essa lição que esses espíritos estão trazendo para nós. Eles estão vindo nas nossas reuniões mediúnicas nos dizer: eu caminhei por caminhos tortos, eu fui orgulhoso, eu fui egoísta, eu fui vaidoso e me dei mal. E hoje me arrependo amargamente de ter feito tudo isso. Ou então vem nos dizer: eu ajudei, eu socorri, eu amparei, eu amei, e hoje eu estou aqui desse lado, amparado, socorrido e acolhido por aqueles que eu também ajudei e amei. É um processo onde, à medida em que nós amamos incondicionalmente, nós atraímos para o nosso campo vibracional essa energia da amorosidade. À medida em que nós agradecemos por tudo que nos acontece, nós mudamos a nossa frequência vibratória. Nós mudamos o ambiente energético ao nosso redor e automaticamente nós atraímos para o nosso lado essas energias benfazejas. Mas também atraímos aqueles que são carentes de boas energias. E aí, às vezes a gente está orando e está trabalhando e está dizendo: ah, mas eu estou me sentindo um pouco mal aqui, não sei o que está me acontecendo. Sabe sim. São aqueles espíritos sofredores que estão carentes de uma energia boa, que estão se aproximando de você. Assim como Jesus, cercado por seus discípulos, que parou e disse: alguém me tocou. Porque uma mulher que sofria de uma hemorragia longa imaginou que se ela pudesse pelo menos tocar as vestes de Jesus, ela ficaria curada. E Jesus diz: algo de bom se desprendeu de mim. Às vezes, nós, espíritas, trabalhadores das casas espíritas de uma maneira geral, ou estudantes, aprendizes de espiritismo, nós esquecemos disso. Quando às vezes a gente sente um certo mal-estar inexplicável, quando a gente sente uma certa ansiedade, uma certa angústia de origem desconhecida, a gente esquece de agradecer pela oportunidade de podermos ajudar alguém que sofre e que se aproximou de nós para beber um pouco de água limpa numa fonte que tem essa água em abundância. Às vezes a gente imagina que ao elevarmos o nosso padrão vibratório, nós vamos atrair para o nosso campo apenas espíritos superiores, espíritos mentores, espíritos guias. Não, nós vamos atrair também aqueles que estão necessitados de socorro, porque foi Jesus quem disse: os sãos não precisam de médico. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a proposta que trago para vocês nessa noite. A gratidão como uma possibilidade, a gratidão como um caminho de aprendizagem,
A gratidão como um método terapêutico de busca de uma vida saudável, de busca de um sentido para a vida. Ao percebermos o quanto a vida nos dá, o quanto Deus nos dá, o quanto nós temos que agradecer, seja pelas coisas boas, seja pelas coisas ruins que nos acontecem. Mas mais do que isso, a nossa capacidade de sermos generosos com todos, inclusive com aqueles que nos ofendem, nos maltratam, nos vilipendiam e dizem coisas ruins contra nós e querem puxar o nosso tapete, seja dentro do centro, seja fora do centro, seja dentro de casa, seja fora de casa. Pensemos assim: obrigado, Senhor, pelas dificuldades, pelas facilidades, pelas possibilidades. Obrigado pela vida. Obrigado pelo que tenho, obrigado pelo que não tenho. Obrigado pela oportunidade de compartilhar o que sei, de aprender o que não sei. E a vocês do Tio Ormindo, muito obrigado pela paciência de me ouvirem, de me acolherem generosamente na sua casa. Um grande beijo, um grande abraço. Lembrem-se, gratidão, generosidade e amorosidade. O mundo precisa disso. Lembrem-se da BIP, benevolência, indulgência, perdão, e incluam a afabilidade e a doçura. E queiram bem, que não custa nada para vocês. Estou às ordens, à disposição dos irmãos e irmãs, e até uma próxima oportunidade. Muita paz para todos e para todas.